Nós estamos começando hoje o nosso segundo semestre da disciplina de filosofia para o primeiro ano. Nós vimos nas aulas anteriores, nós fizemos todo um apanhado do período pré-socrático, pegamos a primeira parte da aula, que foi, falamos a formação da filosofia, a origem da filosofia, as condições históricas para o surgimento da filosofia, a diferença entre atitude filosófica e atitude natural, atitude habitual, cotidiana. Mostramos a diferença entre mito e filosofia. Mostramos também, além da diferença entre mito e filosofia, nós entramos na história da filosofia e, portanto, entramos no período pré-socrático. Vimos que o período clássico da filosofia, a filosofia antiga, é dividida em 3 períodos importantes: período pré-socrático, período clássico e período helenístico. Apresentamos todo o período pré-socrático, período do fisicalismo, os principais filósofos do fisicalismo, né? A escola milesiana, a primeira grande disputa, que foi entre Parmênides, de Eleia, a escola eleática e o mobilismo, né? Vimos também, além do mobilismo, nós vimos um pouquinho das escolas pluralistas e entramos, sim, na formação da democracia ateniense, que vai ser espelho onde vai suscitar a segunda grande discussão na filosofia, que é o surgimento das questões de ordem ético-políticas, ali na disputa entre os filósofos, encabeçados por Sócrates, nesse momento, e, do outro lado, a sofística, que vai defender um certo relativismo do conhecimento, ao passo que a filosofia, encabeçada inicialmente por Sócrates, mas depois a gente pode colocar Platão e posteriormente Aristóteles, vão defender que a filosofia, que é possível chegar a um conhecimento. Além disso, vimos também que é uma certa defesa, tanto por Sócrates, que vai aparecer em Platão e Aristóteles, uma defesa da metodologia. São os primeiros autores a dizerem que mais conhecer não envolve apenas o interesse. Conhecer não envolve apenas um objeto conhecido. Conhecer envolve um método. No caso de Sócrates, o método elegido é o método maiêutico. Vem de maiêutica, que quer dizer parto. Né? Ou seja, entendia que seu método era um parir de ideias, era um florescer de ideias. Tá? Muito bem. Alguma dúvida tem? Acho que está tudo tranquilo. E agora a gente vai começar a falar de Platão, da figura de Platão. Claro que quando eu falo de Platão, eu vou recorrer sempre a Sócrates. Platão é conhecido como o principal discípulo de Sócrates. E foi o principal discípulo no que diz respeito à influência. Platão é um filósofo que vai influenciar muita gente. Vai influenciar toda a filosofia e ciência a partir de então. Eu costumo dizer como o filósofo Emanuel Levinas, filósofo lituano, nascido em 1906, falecido em 1996. Levinas dizia uma frase que eu gosto muito. Ele dizia que o pensamento de Platão, que tudo que se produziu em ciência e filosofia são notas de rodapé da obra de Platão. Eu tento a concordar. De fato, tudo que a gente discute em termos, em linhas gerais, é claro, no campo da filosofia e da ciência, eram questões já pensadas por Platão. Platão realmente é um autor gigantesco. É um autor espetacular. Né? Importantíssimo. Como eu agora estou padronizando fazer as aulas todas em meia hora, não passar de meia hora, porque é o tempo suficiente para vocês ouvirem, anotarem o que for necessário e ponto, final. O que tiver que ser discutido mais tarde, que seja discutido na próxima aula, é provável que essa aula sobre Platão
sejam 3 aulas durante 3 semanas. Vai ter um Platão 1, 2 e 3. Né? Com um pouco de sorte, 2 Platões. Né? Vai ter uma primeira aula e uma segunda aula de Platão. Assim como provavelmente vai ser o mesmo em relação a Aristóteles. Né? Porque só uma aula eu vou gastar falando da alegoria da caverna. Não teria como não gastar. Muito bem. Quem foi Platão? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a figura de Platão. Platão, ele foi um jovem da elite ateniense, de uma família abastada, como se diz no Brasil, fidalga, filho de algo, né? Uma família abastada, rica, né? Ele era sobrinho de um dos 30 tiranos que governaram Atenas. E Platão, a palavra Platão, o nome Platão não é um nome, é um apelido. É um apelido. Platão significa ombros largos. Ele era um homem de compleição imensa. Era um homem forte. E, pelo que parece, muito saudável. Haja vista que ele viveu para além dos 80 anos na antiguidade. Não é para qualquer um. Mesmo hoje, não é para qualquer um passar dos 80 e viver bem. E diz que ele morreu dando aula, trabalhando ainda como professor. Né, na sua escola, na academia. Muito bem. Platão era esse jovem, de compleição, de porte atlético, um atleta, de uma família abastada, e que sonhava ser poeta. Até que, um belo dia, na Ágora, na praça pública, ele se vê diante da figura de Sócrates, que vai mudar seu pensamento para todo sempre. Platão fica impactado com a figura de Sócrates, com a inteligência de Sócrates e com aquilo que Sócrates propunha. Né? E ele fica impactado com Sócrates e vai mudar para o resto tudo. E vai se tornar o grande filósofo defensor do pensamento socrático. Nesse sentido, a gente até vai falar de uma filosofia platônica, e de fato é uma filosofia platônica. De fato é uma filosofia de Platão que é bem distinta da filosofia de Sócrates. A gente não pode dizer que Platão é um autor que se opõe a Sócrates, em hipótese nenhuma. Mesmo naquilo que ele vai se mostrar como autoral, mesmo nas suas teses mais autorais, mais propriamente platônicas, é visível que Platão ele não está se contrapondo a Sócrates. Pelo contrário, ele está aprofundando aquilo que Sócrates já teria antevisto. Diferente, por exemplo, é a situação de Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Aristóteles, sim, quando desenvolve seu sistema aristotélico, você percebe que ele não está apenas se distinguindo de Platão, ele está se opondo. Mas Platão jamais parece estar se opondo a Sócrates. Pelo contrário, ele pode você até reconhece nele uma revisão do pensamento socrático, mas não propriamente, talvez só num único ponto, mas não propriamente uma oposição ao pensamento socrático. Quando a gente fala isso, também tem um outro ponto, quando a gente lembra que Platão foi discípulo de Sócrates, é bom lembrar por quê? Porque quando a gente fala de filosofia, da história da filosofia, e cita Sócrates, ou fala de Platão, a gente pensa, Platão teve como discípulo Sócrates. Essa frase está certa, mas é preciso corrigi-la. Em que sentido? Platão teve como um de seus discípulos, Sócrates teve como um de seus discípulos Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, ou Sócrates não teve como discípulo Platão. Também. Platão foi um dos discípulos de Sócrates. Sócrates influenciou muita gente na sua época. E não apenas influenciou, muita gente defendeu o pensamento socrático,
deu prosseguimento às teses socráticas, como também teve autores que criticaram Sócrates. Sócrates é um autor tanto que teve textos favoráveis a ele como contrários a ele. A famosa peça de teatro As Nuvens, o autor agora está me fugindo da memória. Ele critica Sócrates, dizendo que a crítica que Sócrates faz aos sofistas é uma falácia. Por quê? Porque ele vai colocar Sócrates como também um sofista. Sócrates, nesse sentido, seria também um sofista. Não um crítico do sofismo, mas mais um sofista. Tudo bem? Então a gente fala, geralmente usa a palavra, em vez de falar de... A gente também usa a palavra socrático maior para falar de Platão. Platão foi o socrático maior. Socrático maior, por quê? Porque a sua obra foi, de fato, a obra influenciada por Sócrates que mais influenciou a história da filosofia. Não significa com isso que a obra de Platão tenha sido maior ou mais bem elaborada do que a de outros socráticos. Não dá para se afirmar isso historicamente. Até porque muitos desses textos se perderam. Mas aí é indiscutível que Platão é chamado de socrático maior porque é aquele que mais influenciou dentre os socráticos. Não que não tenha havido outros, não que não tenham existido outros socráticos. Existiram. Muito importantes, por sinal. Vou dar um exemplo. Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope é considerado um socrático menor. A escola cínica, o cinismo, que é uma escola filosófica, que nós ainda vamos falar do cinismo, Diógenes merece um lugar especial nas aulas de filosofia, eu acho. Eu defendo isso com unhas e dentes. É um filósofo, é um socrático menor. Tanto que ele era chamado de o Sócrates enlouquecido. Por que o Sócrates enlouquecido? Porque ele leva um determinado aspecto da teoria socrática completamente distinto do aspecto defendido por Platão da visão socrática para outro caminho. Sócrates, portanto, foi lido, e foi visto, e foi contemplado de muitas maneiras diferentes. Tá ok? Muito bem. Então quem é esse Platão, que é o Socrático maior? Um dos discípulos de Sócrates. Esse Platão é um jovem que aos 20 e poucos anos vê a morte de Sócrates e fica abalado com ela. Ele fica aturdido com a morte de Sócrates. E pode-se dizer, inclusive, que toda a reflexão que constitui a obra platônica é, no final das contas, uma profunda reflexão sobre a morte de Sócrates. Por quê? Porque Platão entende que a morte de Sócrates é um ato gravíssimo que coloca em xeque a democracia ateniense. Por que ele considera isso? Porque ele entende que a condenação à morte, a pena capital aplicada a Sócrates, foi um ato extremamente injusto, porque ele era inocente. Ele era inocente das acusações de negar os deuses e de corromper os jovens, como ele foi acusado. E sendo inocente, o Estado cometeu um crime contra ele. E isso já em Platão já se considera que o ato mais grave que um Estado pode cometer, que um governo pode cometer, o maior crime que se comete não é quando alguém comete um crime contra alguém. É quando o Estado, diante desse crime, condena alguém inocente. Esse é o mais grave dos crimes. E a pergunta dele é, olha, nós atenienses, que somos os melhores dos melhores, nós pertencemos a essa cultura vastíssima, né? O grego, ele é egocentrado, ele é voltado para si. Nós pertencemos, digo um grego, à cultura mais sublime
do mundo mediterrâneo. E como é que nós, gregos, cometemos o crime dessa ordem? Essa pergunta, no fundo, é o coração da pergunta e da reflexão de Sócrates, de Platão, a partir da morte, a partir da pena capital aplicada a Sócrates. Platão faz uma aposta em relação a isso. Uma aposta, para dar conta dessa pergunta, ele faz uma aposta. E qual é a aposta dele? A aposta dele é que o que levou, é uma aposta tipicamente socrática, é o que levou os atenienses a condenarem justamente Sócrates é a ignorância. Ou seja, é uma aposta socrática, porque Sócrates diz justamente isso. Os homens não são maus propriamente, eles são ignorantes. O que leva ao erro, ao descalabro, ao vício humano, né, é a ignorância. Essa é uma aposta claramente socrática e que vai reaparecer na obra de Platão. Vai dizer, olha, o que levou os atenienses a cometer os crimes que cometeram a figura de Sócrates foi a sua ignorância. Foi o seu desconhecimento. Então a aposta que Platão faz ao conhecimento é uma aposta não apenas epistemológica, de ordem do conhecimento, como produção de ciência, mas é uma aposta ética e moral, ética e política. Platão não dissocia a questão ético-política da questão científica, da questão epistemológica, da produção do conhecimento. Tudo isso se dá num todo conjunto. Tudo isso se dá, ética e política, ciência, tudo isso são apenas faces do mesmo fractal. Faces diferentes do mesmo fractal. Formas de abordar o mesmo problema investido e a mesma solução requerida. Tá? Nesse sentido, a obra de Platão, com uma discussão sobre o que é o conhecimento, mas uma discussão sobre o que é o conhecimento alicerçada na ideia de que esse conhecimento implica numa ascese não apenas de conhecimento, mas uma ascese moral e política, uma ascese ético-política, uma ascese também na sua forma de agir e de proceder em sociedade, de existir em sociedade. Essa crença e essa aposta, ela se dá de diversas frentes. E nesse sentido é importante lembrar que Platão, sempre que a gente fala do amor platônico, pensa sempre no Platão como alguém que contempla as ideias, como alguém que está fora do mundo. É uma ideia preconceituosa, mas muito comum. E ela é falsa. Platão, pelo contrário, tenta pensar uma filosofia da ação. Uma filosofia voltada para a praxis. Inclusive, Platão, ao longo da sua vida, que foi extensa, ela foi longeva, inclusive Platão, ao longo de sua vida, procurou diversas vezes, procurou pelo menos é sabido 2 vezes, implantar o seu modelo do que seria uma república, uma politeia, uma sociedade fundada na base e no valor do conhecimento. Ele faz 2 tentativas. As 2 tentativas são infrutíferas. Elas terminam em fracasso, em insucesso, mas ele tenta. Depois, inclusive, ele escreveu uma longa carta falando desse insucesso. Em certa medida, refletindo quanto a teoria compõe uma visão de mundo e a sua aplicação é completamente outra. O problema é mais embaixo, como dizia minha velha mãe. Tá? Então, a princípio, isso é Platão. A princípio, são essas questões centrais do pensamento de Platão. Platão, inclusive, tenta estabelecer, como eu falei, 2 vezes na cidade de Siracusa. E nas 2 vezes ele quase é morto. Ele quase é escravizado. Ele sobrevive, ele consegue escapar por pouco e retorna para Atenas. Em Atenas ele funda a sua escola filosófica, a academia,
A palavra academia, que hoje é uma palavra, é um substantivo comum, né? Quando eu falo de academia, eu estou falando de uma instituição de caráter educacional, né? Hoje até as pessoas falam de academia de ginástica, tá? Mas a palavra academia é uma palavra, um substantivo comum, aí muito utilizado, era originalmente o nome próprio da escola de Platão. Academia, porque ficava próximo à praça de Academos. Daí o nome academia. Ele funda a academia. Tá? Na academia, é interessante que na academia havia um pórtico. E nesse pórtico estava escrito: aqui só entra quem souber a matemática. Ou quem tiver interesse pela matemática. Essa frase é interessante, né? Por que ela é interessante? Por que ela é importante? Ela é interessante e ela é importante porque ela aponta as três figuras que vão influenciar o pensamento platônico. Platão é influenciado por três grandes figuras. Sócrates, evidentemente. Parmênides, a escola eleática. Ele, inclusive, escreve uma obra chamada Parmênides. O problema do ser é um problema chave para o pensamento platônico. O problema do movimento é um problema importante para o pensamento platônico. Platão não fica restrito, como Sócrates, às questões de ordem ético-política. Ele vai além, ele estende as questões de ordem ético-política para a dimensão do cosmos, para o entendimento da natureza, da física. E além de Platão e de Parmênides, o terceiro elemento, e aí você entende a frase do pórtico, é Pitágoras. Platão, ele é um autor fortemente influenciado por Sócrates, Parmênides e Pitágoras. Esses três autores, eles vão ser coadunados, congregados, coagulados numa experiência de pensamento única, que é a experiência que constitui a filosofia platônica. Platão, como escreve uma obra muito longa, ele apresenta diálogos. Ele não escreve, na verdade, há dois tipos de texto na obra de Platão. Existem os textos chamados esotéricos e esotéricos. Esotéricos com S e esotéricos com X. O que são os textos esotéricos com S? São aqueles escritos para os discípulos, para a leitura entre os discípulos. Os textos escritos, os famosos esotéricos com X, eles vão dizer que são textos escritos para o grande público. Ao que parece, o que sobrou da obra de Platão foram os esotéricos com X. Foram os textos escritos para o grande público. É interessante que no caso de Aristóteles foi o contrário. O que sobrevive são os esotéricos com S, são os textos escritos para os alunos. Por isso o caráter mais polido do texto. Menos dramatúrgico. Menos teatral. Necessário para uma apresentação geral. Fora isso, é bom lembrar que Platão escrevia em diálogos. Nesse sentido, me parece uma meia fase. O que eu chamo de meia fase? Você ainda tem, se você ler os pré-socráticos, eles estão fazendo dois recursos fundamentais. O verso, por exemplo, o famoso poema, o famoso texto em que Parmênides defende a teoria do ser, é escrito em versos. É metrificado. Ou o fragmento, muitas vezes de caráter oracular. Por exemplo, Heráclito de Éfeso. Platão escreveu os textos em diálogos, a maneira de um texto teatral. Me parece ali está havendo uma interface, uma passagem para aquilo que futuramente vai se chamar a linguagem puramente denotativa, que a gente vai encontrar claramente, muito fortemente, em Aristóteles, já totalmente limpada de qualquer imagem. Platão, ao contrário. Platão, ele tem algo de muito imagético ainda na sua obra. Ele ainda faz recurso e muito a imagens.
Ele ainda faz muito recurso à mitologia. Ele é um profundo conhecedor da religião de sua época, da religiosidade grega. Ele é um profundo conhecedor. E ele apresenta esse conhecimento nos seus textos. E manipula o conhecimento que ele tem da mitologia nos seus textos. A alegoria da caverna é um. A alegoria da linha dividida é outro. A alegoria, a transmigração das almas, a explicação sobre o amor no banquete, o entendimento da paixão no Fedro, é um profundo conhecimento da mitologia. O uso do mito de Giges, o anel de Giges, você vê que ele manipula várias alegorias, ele sabe trabalhar muito bem com elas, é um profundo conhecedor, né? E ele as manipula de maneira tal que defenda a sua tese, a sua teoria. Como exemplos, como exemplificações daquilo que ele está apresentando. Mas se você ler, por exemplo, a alegoria da caverna, no fundo, Platão está quase dizendo assim, olha, tem coisas que são tão difíceis de explicar ainda de forma denotativa, de forma objetiva, que só fazendo recurso à alegoria para se entender. No fundo é isso. Por isso os diálogos de Platão, por isso eles escrevem diálogos. Mas os diálogos de Platão não são uniformes. Eles são divididos em fases, até pelas diversas fases e influências que ele teve. Na verdade, são divididos em 4 fases. Primeiro, nós temos chamados diálogos socráticos, para fechar por hoje. Eu estou fazendo uma apresentação da obra platônica e da história de Platão. Os diálogos socráticos, voltando, os diálogos socráticos são aqueles fortemente influenciados pelo pensamento de Sócrates. É um Platão jovem, que acabou de experienciar a morte de Sócrates. Esse Platão jovem que está vendo a morte de Sócrates, está escrevendo a partir dela, e está muito colado àquela experiência, e ainda está muito colado à filosofia socrática. A ponto de nós podermos muito bem dizer que os diálogos socráticos de Platão são muito próximos daquilo que constitui mesmo o pensamento socrático. O principal diálogo socrático é a apologia de Sócrates, a famosa defesa de Sócrates, no qual ele apresenta a defesa a sua defesa no tribunal. E ali apresenta boa parte da sua filosofia. Mas outros textos devem ser levados em conta, como por exemplo Laques. Depois você tem os chamados diálogos da fase de transição. Já um Platão mais amadurecido, já um Platão mais velho, em torno dos seus 30, indo para os seus 40 anos. E esse Platão já apresenta as 2 outras influências que eu já falei. E apresenta a influência de Parmênides, da escola eleática, o problema do ser, e a influência do pensamento pitagórico. Em obras como Sofista é isso. Que é o livro Sofista? Só para vocês terem ideia de como isso aparece. O Sofista é uma obra no qual ele discute a diferença entre o filósofo e o sofista. Ele vai dizer que o filósofo mistura os seres, mistura a ideia do mesmo e do outro. Eu não vou entrar no mérito aqui, que é uma discussão bem ampla. Mas é interessante que esse texto sofista tem 2 personagens importantes. Um é Sócrates e o outro é um estrangeiro. Ele não diz o nome, diz o estrangeiro. Esse estrangeiro, ele é um discípulo da escola de Eleia. Ele é um eleata. Ele é estrangeiro porque ele veio de Eleia. Ou seja, ele está fazendo referência a Parmênides. E ele que vai expor sua teoria. E Sócrates adquire pela primeira vez, Sócrates, que é costumeiramente o personagem principal, ele vai sair do papel de protagonista e vai ficar no papel de
apenas observador e que vai deixar que o eleata, o estrangeiro, fale a sua teoria. Essa saída é muito bonita. É um Sócrates que deixa de ser o personagem principal e se torna, deixa de ser protagonista e se torna coadjuvante da história. Coadjuvante do próprio pensamento de Platão. Tá? Isso é interessante e importante a gente colocar. Tanto é que a gente fala de dois Sócrates na obra de Platão. Os diálogos socráticos, a gente tem um Sócrates não apenas conceitual, mas temos um Sócrates histórico. Há um personagem histórico ali. De fato, o Sócrates ali tratado é muito provavelmente a personalidade que era de fato Sócrates, claro, pelo olhar de Platão. Agora, quando você lê os diálogos de transição, em que às vezes, por exemplo, a Politeia, a República de Platão, vai aparecer a figura de Sócrates, já não é tanto um personagem histórico, é muito mais o Sócrates utilizado como figura de autoridade. E aí a gente tem sim um personagem mais que histórico, conceitual, né? Como vai falar muito bem o Gilles Deleuze, que é um filósofo francês, quando fala da figura a relação de Sócrates no pensamento platônico, ele fala de um personagem conceitual. Sócrates não é apenas um filósofo, ele é um conceito. Ele é o conceito do que é o ideal do intelectual para Platão. Assim como é um conceito um Zaratustra, do Nietzsche. Não é só apenas um personagem de um livro, é um conceito. Um filósofo pode escrever um romance e está trabalhando com um conceito. Pensa no Sartre, que é um filósofo francês do século XX. Quando escreve lá a Náusea, está falando do Rouquentin, se não me engano, está falando de um conceito. É um tipo de intelectual que está tratando. É um tipo de ser humano, por aí vai. Tá? Chamado de diálogo de transição. Sofista e o Mênon, que eu citei e não falei. O Mênon tem forte influência pitagórica. Tanto é que quando Sócrates vai mostrar, aí é o Sócrates personagem, conceitual, não histórico, vai falar, olha, eu vou te provar a origem da virtude, ele pede um exemplo matemático. Ele utiliza um exemplo matemático, o Teorema de Pitágoras. Não é à toa. Platão está aí fortemente sendo influenciado cada vez mais pela importância da matemática, como vai aparecer, como a gente vai falar na próxima aula, como vai aparecer na sua filosofia. Por fim, começam os diálogos de maturidade e depois os diálogos de velhice. Um diálogo de maturidade é o Timeu. O que é o diálogo de maturidade, os diálogos de velhice? Já é um Platão falando por si mesmo. É um Platão que já sofreu a forte influência juvenil de Sócrates, já tem uma base intelectual mais alicerçada a partir do eleatismo e do pitagorismo, e mais do que isso, está começando a desenvolver sua própria teoria, a sua própria visão de mundo. Não que não tenha havido antes, não que não tenha existido antes essas teorias, elas existiram. Mas aqui vai aparecer de forma mais alicerçada. Eu diria até mesmo de forma autoral. Ali, nesse final, já é um Sócrates, já é um Platão encerrando a sua carreira e já encerrando de forma brilhante a sua obra. Tá? Vamos ficar por hoje aqui. Na próxima aula, eu vou falar da teoria de Platão. Como Platão pensa o conhecimento, nas suas duas grandes teorias. A teoria da mimesis, da imitação ou participação, e a teoria da reminiscência. Ok? Para todos, abraço.